Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Liga Acadêmica de Promoção e Prevenção do Diabetes Mellitus, LAPPET. Eu sou Vanessa Faustino, acadêmica do sexto semestre de Nutrição pelo Centro Universitário de Juazeiro do Norte, e hoje discutiremos sobre o diabetes mellitus e os cuidados com a alimentação, um tema que traz à tona muitas dúvidas e que é de fundamental importância no sucesso terapêutico do diabetes. Contamos com a presença do nutricionista Guilherme Correia Alcântara, que possui graduação em nutrição pela Faculdade de Juazeiro do Norte e pós-graduação em nutrição clínica, metabolismo, práticas e terapia nutricional pela Faculdade Futura São Paulo. Tem experiência na área de nutrição, com ênfase em nutrição coletiva, clínica e em unidade de alimentação e nutrição. Atualmente professor no curso de nutrição da Unijuazeiro, ministrando as disciplinas Nutrição Humana 2, Nutrição e Dietética Avançada, Ética Profissional, Epidemiologia e Gestão de Carreira e Mundo do Trabalho 5. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, Vanessa, tudo bem? Tudo jóia. Para a gente iniciar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente qual a diferença entre os produtos Light e Diet, que são produtos muito comuns de encontrar no mercado e que geralmente fazem parte da rotina dos diabéticos. E por que esses produtos eles devem ser consumidos com moderação? Pronto, vamos lá. Primeiramente, fico muito grato pelo convite, em estar participando aí do podcast de vocês, da Liga Acadêmica, de Promoção e Prevenção do Diabetes Mellitus, tá? É muito satisfatório para mim poder estar aqui contribuindo, tá? Bom, quando a gente fala de diabetes mellitus, a gente associa logo a restrição alimentar, e mais especificamente da restrição de carboidratos, ou seja, aqueles alimentos que vão aí ser fontes de açúcares, são alimentos energéticos. Aí, diante dos alimentos light e diets, os alimentos diet, que vem do inglês aí, que significa dieta, nada mais é do que são os alimentos que, quando comparado à composição normal, ele tem a exclusão, ou seja, a ausência de algum tipo de ingrediente, seja aí ingrediente ou componente, seja aí açúcar, sódio, carboidrato, açúcar, quando eu falo, é o açúcar refinado, o açúcar adicionado, glúten, que são aí retirados completamente no momento da sua produção. Já os alimentos diet é que quando algum desses componentes tem aí a sua redução de cerca de no mínimo 25% em comparação à formulação normal, digamos assim, tá? Que aí o paciente diabético, quando a gente fala em um diabetes, por exemplo, descompensado, a gente tem que ter uma maior atenção em relação ao consumo dos carboidratos, Aí a gente tem essas ferramentas, esses alimentos dietéticos que vão estar nos auxiliando nesse controle, principalmente do índice glicêmico aí, que é um das principais pontos que chama mais a nossa atenção nesses pacientes, Mas que a gente tem que se atentar, por mais que esses alimentos tenham a ausência de determinado componente ou a redução, por exemplo, aí de um açúcar, de algum tipo no seu processo aí de formulação, são alimentos que devem ser consumidos com moderação, porque um alimento é light, que um alimento é diet, que a gente vai consumir de forma excessiva, que é aquele velho ditado bem clichê que tudo em excesso é veneno, Isso se aplica também a essas classes de alimentos, desses alimentos considerados alimentos dietéticos, tá? A gente também tem que consumir em moderação, por mais que ele tenha, por exemplo, no caso, de açúcares, de carboidrato, também existem as gorduras, alguns outros tipos de aditivos químicos que chamam a nossa atenção, que a gente tem que estar observando também. Daí, aí, a gente enfatizar a importância do nutricionista no acompanhamento desses pacientes, Aí eu já destaco nessa primeira pergunta a importância do acompanhamento do profissional capacitado, que é o profissional nutricionista, e está fazendo aí esse acompanhamento. Ótimo. Agora eu queria que tu falasse para a gente quais as principais frutas que devem ser evitadas pelos diabéticos e por quê?
Bom, no tocante, né, das frutas, a gente entra num grande paradigma, né, que a gente sempre pensa, né, tem que consumir frutas, que são mais saudáveis, ricas em fibras, né. Só que, no caso, eu não gosto muito de trabalhar com restrições, com exclusões, com terrorismo nutricional. Se é um paciente que possui uma glicemia controlada, não vou trabalhar com nenhum tipo de restrição. Mas assim, de forma específica, né, algumas frutas que chamam mais a nossa atenção são aquelas frutas, né, que passam por algum processo de industrialização, né, aquelas frutas enlatadas, frutas em calda, né, que aí são os alimentos processados, ou seja, por mais que ali seja a fruta, mas tem o acréscimo de um açúcar, né, que ou seja, naquela calda ali, que vai ser um alimento rico em açúcar, ou seja, vai ter uma carga glicêmica e um índice glicêmico bastante elevado. Por exemplo, bananas também, aquelas bananas bem madurinhas, né, que já está bem escurinha, ela tem um índice glicêmico um pouco mais elevado, ou seja, é mais interessante uma banana que não esteja tão madura, que aquela banana de vez, né, como a gente conhece, tem um índice glicêmico diferente daquela banana bem madurinha. Jaca também, tá? Chama a nossa atenção em relação a isso. Mas é aquele negócio, né? Em o consumo, né? Não há nenhum tipo de restrição. As frutas, sim, são alimentos que devem ser consumidos, são alimentos fonte de fibras, de nutrientes, tá? E sempre preferir o consumo da fruta em si, porque quando a gente passa por um processo aí de maceração, espremer, né, fazer sucos, aí já é bem diferente em relação, por mais que eu esteja ali consumindo uma fruta, mas é na forma de suco. Nesse processo, né, mecânico de espremer, por exemplo, uma laranja, se você comer uma laranja inteira com bagaço, o teor de fibra dela é diferente de um suco de laranja. Ou seja, e também tem a questão das vitaminas. A vitamina C da laranja que você descasca, como é diferente da vitamina C de um suco, visto que é uma vitamina extremamente volátil, fotossensível, tá? Ou seja, o consumo de frutas tem essas orientações, né? Que por mais são orientações simples, orientações básicas, né? Que a gente consegue trabalhar bem com uma educação nutricional, né? Com orientação adequada para poder estar fazendo com que haja o controle glicêmico, que esse paciente não passe por nenhum tipo de hiperglicemia aí durante o seu dia. Pronto, muito bem. Guilherme, na tua fala você pontuou a questão de índice glicêmico. Fala para a gente um pouquinho sobre o que é o índice glicêmico e a carga glicêmica. Pronto, perfeito. O índice glicêmico nada mais é do que a velocidade que o carboidrato vai, de forma assim bem lúdica, né? A velocidade que o carboidrato vai chegar na corrente sanguínea, ou seja, a capacidade de absorção daquele carboidrato. Já a carga glicêmica é a quantidade de carboidrato disponível no alimento, entendeu? Pronto, ótimo. Agora uma dúvida que é muito comum, que é sobre a questão dos carboidratos. Gostaria que você falasse um pouquinho para a gente quais as orientações para o consumo desse macronutriente, dos carboidratos. Pronto, perfeito. O paciente diabético, né, um dos principais macronutrientes que chama a nossa atenção é o carboidrato. Pronto. Guilherme, mas eu tenho que parar de comer carboidrato? Não, de forma alguma. Quando a gente está lá estudando, né, nos primeiros semestres de nutrição, a gente vê que o carboidrato é um alimento energético, ou seja, como o próprio nome dele fala, é um alimento que vai nos fornecer energia, que vai nos fornecer glicose. E tem alguns órgãos, né, algumas células que elas se alimentam preferencialmente de glicose, né? Tá aí as células do nosso sistema nervoso, né, o nosso cérebro, a gente necessita de glicose para poder manter, né, as condições vitais, a homeostase do nosso corpo, tá? Do tocante das orientações, o que chama a nossa atenção mais, assim, de forma que a gente tem que enfatizar mais, é em relação da qualidade desses carboidratos, né? Em relação a percentuais, a quantidade de carboidratos, né? Diante da necessidade energética, que quem vai estar avaliando isso é o nutricionista, né? A necessidade nutricional de cada paciente vai ser o quadro
clínico de como é que aqui está. É um diabetes que está controlado, é um paciente pré-diabético, é um paciente com diabetes descompensado, é tipo 1, é tipo 2, tá? E aí a gente vai encaixar qual vai ser a melhor recomendação dos carboidratos. Mas no geral, né, os carboidratos não são excluídos da alimentação, mas a gente trabalha na qualidade desses alimentos, tá? Em relação à densidade de nutrientes, né? A gente tem que frisar os carboidratos com alto teor de fibras, né? Os carboidratos provenientes de alimentos in natura ou alimentos minimamente processados, né? Que aí deve se incluir também no planejamento, né? No plano alimentar, vegetais, frutas, os grãos integrais, né? Alguns laticínios também, que aí a gente destaca principalmente para pacientes diabéticos, quando a gente está frisando também em relação ao controle do peso, né? Que quanto mais um paciente com sobrepeso, com obesidade, né? A gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade para estar controlando essa glicemia. E no tocante aí dessa classe de alimentos, os laticínios, a gente frisa por aqueles que são desnatados, né? Que aí vai possuir uma quantidade menor de energia, de calorias, tá? Que os integrais têm mais lipídios, têm mais gorduras, né? Ou seja, vai ter um valor energético um pouco mais elevado, tá? E sempre consumo de carboidratos, eu falei, né, em relação também ao controle da glicemia, a gente tem que orientar, né, estimular, incentivar a prática de atividade física, certo? Certo. Agora a gente vai falar de outra sintomatologia que pode acontecer numa pessoa com diabetes, que é a hipoglicemia. Explica pra gente um pouquinho o que é a hipoglicemia e como reverter por meio da alimentação. Pronto, a hipoglicemia, né, é assim, um relato em relação que acontece bastante com os pacientes quando a pessoa se depara, né, tô pré-diabético, tô diabético, e agora? Né, aí vai lá, pesquisa na internet, sem nenhum tipo de orientação, exclui os carboidratos, né, como a gente pode entender, os carboidratos são essenciais, né, são imprescindíveis na nossa alimentação. Se eu não como carboidratos, eu vou ter aí um quadro de hipoglicemia, né? Que isso é bem recorrente, principalmente também associado ao baixo consumo dessa classe de alimentos, né? Que a hipoglicemia nada mais é do próprio termo, né? Hipo, baixo, glicemia, o açúcar do sangue, a glicemia em si, a glicose circulante, né? Ou seja, um baixo teor de açúcar no sangue, um baixo teor de energia. Aí fica aquela pessoa mais apática, né, mais reclusa, a pessoa fica se sentindo tonta, né, sem vontade de fazer as atividades diárias, né, isso também está associado em relação aos picos de glicemia, né, aos picos de insulinemia também, né, que está relacionado com o consumo de carboidratos refinados, né, de alimentos aí açucarados, que aí entra também em relação aos bolos, bolachas, chocolates, né, refrigerantes, que vai dar o pico de glicemia, ou seja, dar uma hiperglicemia, um aumento excessivo de glicose no sangue, e em seguida vai haver uma baixa, né, bastante rápida dessa glicemia, e o paciente vai ficar mais apático, né, que alimentos, quando a gente está vendo em relação à associação dos alimentos, dos carboidratos, né, com proteínas, com lipídios, a gente vai ver um maior controle dessa glicemia. Em relação a esses picos de glicemia, é bem recorrente em pacientes que não são diabéticos, mas que está nessas hiperglicemias, seguido uma hipoglicemia, vai estar causando estresse, né, no pâncreas, que é o hormônio responsável por fazer a produção dessa insulina, né, que vai ser o responsável por fazer o controle dessa glicemia. Tá? Se está alto, a glicemia ele vai produzir insulina para poder baixar e controlar, fazer com que aquela molécula de glicose entre dentro da célula para poder ser metabolizada lá pelas mitocôndrias, para poder estar fornecendo a energia, né? E se ele está passando por esses picos constantes, não é um resultado que vai ser de um ano para o outro, né? Mas vamos supor 30 anos, 10 anos, 5 anos, a depender de como são os hábitos alimentares, aí a pessoa pode estar desenvolvendo um quadro aí de diabetes, né? E para ajudar nesse controle, né, nessa manutenção, também complementando a pergunta anterior que você fez,
Em relação à classificação dos alimentos, eu citei alimentos minimamente processados, né? Também citei alimentos processados, mas o que são, né? Que eu acho que é interessante a gente destacar aqui, os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aquelas a classe de alimentos que deve estar presente, que tem que estar de maior presença no nosso dia a dia, né? Que são aqueles alimentos que são obtidos diretamente da natureza, né? Da sua forma natural, como o próprio nome fala, né? Que aí tem todos os alimentos do reino vegetal, do reino animal, né? Grãos, tubérculos, frutas, hortaliças, carne, leite, ovos, né? Minimamente processados é quando ele passa por algum processo de limpeza, empacotamento, tá? Os processados, né, que eu falei lá da Mexicana, naquela primeira pergunta que você fez, são aqueles alimentos que têm o acréscimo, a adição de algum outro tipo de alimento, de composto, né, seja a adição de sal, de açúcar ou alguma outra substância de uso culinário, né? Por exemplo, o pão. O pão é um alimento processado, que o pão vai geralmente, né, farinha de trigo, água, sal, fermento, né? A farinha de trigo passa por um processo de moagem, né? Ou seja, é um alimento que é considerado, né, o pão aí um alimento processado. E os ultraprocessados é quando tem aditivos químicos, edulcorantes, né, corantes em si, que aí entre os biscoitos, recheados, salgadinhos, que são os alimentos que devem ser consumidos de forma bem mais cuidadosa, digamos assim, né, que tem que estar mais ausente na nossa alimentação, certo? Certo. Guilherme, por que é importante aumentar o consumo de legumes, verduras e fibras para alcançar esse controle glicêmico? Porque são alimentos que têm um alto teor de nutrientes, né? Aí eu tenho as fibras, né? São alimentos também de baixa densidade energética, ou seja, em 100 gramas de alimento eu tenho uma menor quantidade de calorias, justamente por eu ter uma maior quantidade de fibras, né? E as fibras associadas aos carboidratos vão estar ajudando no controle da glicemia, no controle do índice glicêmico, né? Quando associado com outras classes de alimentos, por exemplo, as proteínas, a gente vai estar fazendo esse controle mais assertivo, digamos assim, sem contar que as fibras vão estar, né, ajudando também no nosso microbioma, né, trazendo condições favoráveis para bactérias benéficas estarem colonizando o nosso intestino, né, que aí a gente tem várias bactérias no nosso intestino que vão estar colonizando, que vão trazer vários benefícios, vão estar fazendo o processo de fermentação, fazendo todo o processo, auxiliando nesse controle da digestibilidade de certos alimentos, né? E a gente tem que estar favorecendo esse meio, digamos assim, que é principalmente pelos alimentos pré-bióticos, né? E aí vai trazer só benefícios, né? O consumo de frutas aí, e quando associado com o consumo, e tem que ser, né, de forma obrigatória, associado também com o consumo adequado de água, né, que nada mais, não tem como eu consumir uma grande quantidade de frutas, verduras e legumes, né, muita quantidade de fibras e não consumir a quantidade correta de água, porque aí eu vou estar com um paciente que vai estar com, né, prisão de ventre, mais conhecido aí, obstrução intestinal, né? Ou seja, um paciente que não vai ao banheiro. Eu tenho que estar fornecendo também, estimulando, incentivando o consumo de água, e a gente vive numa região que é bastante quente, né? Para poder estar fazendo todo esse balanço aí e o paciente ter uma boa qualidade de vida. Certo, ótimo. E os alimentos que não contêm açúcar, carnes, ovos, leite, queijo, eles podem ser consumidos à vontade? Eu acho que a palavra-chave, né, para responder essa pergunta é moderação, né? Não é porque a gente vai ter um maior cuidado com os carboidratos que vai ser apenas com os carboidratos, né? A gente também tem que saber escolher as carnes, né? Preferir aquelas carnes mais magras, né? E quais são essas carnes mais magras? Que aí eu destaco novamente a importância do nutricionista,
né, nesse acompanhamento, que aí ele vai estar trazendo as orientações, né, a respeito de como fazer essa escolha adequada dos alimentos, que a gente, né, no campo da nutrição, um dos principais objetivos é a gente promover a autonomia alimentar, tá? Ou seja, daquele paciente, ele saber fazer as suas próprias escolhas, né? Saber, não, esse alimento, ele tem carboidratos refinados, esse alimento aqui tem carboidratos complexos, né? O que é cada um? Qual é mais interessante? Minha glicemia tá ok. Será que eu posso comer um chocolate? Né? Qual o efeito que isso vai causar? Né? E também a gente tem que levar em consideração os aspectos emocionais. Nós somos seres humanos, né? A gente não pode, não, eu não posso consumir carboidrato, vai levar, ou consumir chocolate, vai levar minha glicemia. Mas se você tiver uma orientação adequada, né? Você pode sim, essa glicemia está controlada? Como é que tá? Por isso aí destaca-se a importância de um profissional nutricionista fazendo esse acompanhamento, tá? Certo. E para a gente finalizar, eu gostaria que você explanasse algumas dicas gerais de hábitos de vida que ajudam no controle glicêmico e vão estar proporcionando bem-estar e qualidade de vida. Pronto, perfeito. Hábito de vida, né? Quando a gente fala em relação a hábitos, mudanças de hábitos, reeducação, né? Que hábito é tudo aquilo que a gente faz sem precisar fazer nenhum esforço, né? Aquilo que acontece naturalmente. E a construção dos hábitos, né? Até você construir um hábito requer muita força de vontade e motivação, né? Que motivação a gente sabe que tem dia que a gente está motivado, tem dia que a gente não está motivado e é o hábito que vai predominar. Ou seja, é uma construção ao longo do tempo para a gente poder ter bons hábitos de vida, né? Fazer todo esse processo de reeducação. No caso, se for uma pessoa que vem aí, né, de uma base alimentar totalmente mal distribuída, né? Com grande predominância de alimentos ultraprocessados, né? Que a gente primeiro tem que trabalhar toda essa questão da orientação, da educação, da reeducação, da desconstrução de certos paradigmas, né? Mas aí, dicas para a gente uma alimentação, né, saudável, tanto paciente diabético como paciente também não diabético, né, considerado aí eutrófico, que não tem nenhum tipo de doença, né, orientação geral. Começar de manhã, né? É interessante a gente ter em mente que o café da manhã é uma das principais refeições, né? Para todo mundo, seja diabético, não diabético, hipertenso, tem algum tipo de cardiopatia, né? O café da manhã é uma das principais refeições, né? E principalmente para as pessoas diabéticas, né? Que a gente vem aí de um longo período de jejum, ou seja, aquele período que a gente estava dormindo, que é geralmente 7 horas, 8 horas, né? Com um paciente idoso, geralmente dorme 9 horas, ou seja, um longo período de jejum. Se eu pulo essa refeição, aí na próxima refeição fica bem mais complicado eu fazer toda essa questão, né, que eu citei anteriormente, do controle ao longo do dia dessa glicemia, tá? E também está associada essa refeição a questão de evitar o ganho excessivo de peso, tá? Que vai aí ajudar na regulação da sensação de saciedade durante todo o dia também, certo? E no café da manhã são aquelas orientações que eu falei anteriormente, né? Utilizar aí alimentos com alto teor de nutrientes, né? Carboidratos complexos, né? Ricos em fibras, proteínas, trazer frutas, tá? Nessa primeira refeição, assim como também é interessante trazer uma boa fonte de gordura, tá? Consumo de frutas, bananas, oleaginosas, né? Entre as grandes refeições, por exemplo, fazer um lanchezinho pela manhã depois do café da manhã, né? A gente frisa assim, em orientação geral, a gente se alimentar de 3 em 3 horas, e aí no intervalo do café da manhã, do almoço, consumir uma fruta. Mas eu quero consumir banana. É interessante, a gente tem que lembrar também que a banana tem fibras, a banana tem minerais, potássio, magnésio, mas é interessante eu comer só a banana. Se você só tiver a banana, poderia comer, né? Se não for um paciente diabético, a depender de como é que está esse controle glicêmico, né? Como é que está essa glicemia ao longo do dia. Por isso que a gente tem que avaliar paciente por paciente. Mas se eu tiver ali como fazer a associação dessa banana com oleaginosa, com a castanha de caju, por exemplo, aí eu vou estar trazendo
uma refeição ainda mais nutritiva, né? Que eu vou estar trazendo um alimento, fonte de gorduras boas também. O consumo de sal, né? A gente tem que chamar a nossa atenção, tanto para pacientes diabéticos como não diabéticos, principalmente também para pacientes hipertensos, né? Que o sal, o sódio está diretamente relacionado aí com a questão da pressão sanguínea, desse controle, né? E principalmente o paciente diabético, a gente tem que monitorar bem para que futuramente ele não venha a desenvolver um quadro de hipertensão, né? Fracionar a dieta, né? Como eu acabei de citar, ao longo de todo o dia, né? Para controlar o nível de açúcar no sangue, né? Frituras, evitar alimentos fritos, né? Por submersão, aquele ovo frito e um monte de óleo, né? Que além de você não vai estar consumindo apenas, né, as calorias do ovo, você vai estar consumindo também daquela gordura que você acrescentou ali, daquele excesso de lipídio, né? É interessante fazer um investimento aí naquelas frigideiras antiaderentes, que a depender da marca, né? Você tem frigideiras aí, você não usa praticamente nada, nem de óleo nem de gordura, para poder estar fazendo ali, fazendo um ovo, né? Fazendo um omelete. Chama atenção também em relação aos produtos diets e lights, né? Que eles, por mais que tenham essa especificidade, essa condição especial de ter ausência ou redução de determinado componente, né, do alimento em si, eles não estão totalmente liberados, né? De certa forma, eles ainda são alimentos que possuem energia, que possuem calorias, que não deixa de possuir também gorduras, conservantes, tudo mais. A gente chama a nossa atenção e é interessante ter a orientação aí de um nutricionista. É interessante substituir também o leite integral pelo desnatado, né? Porque tem menos gordura, tá? Assim como os seus derivados, e prática de exercício físico, tá? É super, a gente tem que incentivar, a gente tem que trabalhar, tem que destacar a importância da prática de exercício físico e o consumo de água, tá? Que é imprescindível para a gente manter uma vida saudável e o intestino funcionando. Show de bola. Show, muito bom mesmo. E então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e esclarecido suas dúvidas quanto à alimentação nesse distúrbio metabólico que é tão comum. E a importância, né, do manejo dietético que atua diminuindo a principal sintomatologia do diabetes, que é a hiperglicemia. Gostaria de agradecer também ao nutricionista Guilherme, foi excelente. Obrigada por todas as suas orientações. Valeu, Vanessa, eu que fico grato por participar desse momento. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.